Vamos lá, turma, continuando a nossa apostila da página 11, tá bom? Vamos falar agora sobre Gestalt. O que é isso, professora? A psicologia da forma. A psicologia da Gestalt, é uma das tendências teóricas mais coerentes e coesas da história da psicologia. Seus articuladores procuraram-se em construir não só uma teoria consistente, mas também uma base metodológica forte que garantisse a consistência teórica. Gestalt é um termo alemão de difícil tradução. O termo mais próximo em português seria forma ou configuração, que não é, turma, utilizado, por não corresponder a exatamente o real significado em psicologia. Continuando. Max Kohler e Kafka, eles iniciaram seus estudos pela percepção e sensação do movimento. Os gestaltistas estavam preocupados em compreender quais os processos psicológicos envolvidos na ilusão de ótica, quando o estímulo físico é percebido pelo sujeito como forma diferente da que ele tem na realidade. Exemplo, é o caso do cinema. Quem já viu uma fita cinematográfica sabe que ela é composta por fotogramas estáticos. O movimento que vemos na telinha, por exemplo, é uma ilusão de ótica causada pela pós-imagem, da retina. Como assim, professora? A imagem demora um pouco para se apagar em nossa retina, ou seja, nos nossos olhos. Como as imagens vão se sobrepondo em nossa retina, como eu já falei para vocês, temos a sensação do movimento, mas o que de fato está na tela é uma fotografia estática. Exemplo, fazemos um bonequinho e queremos que ele se movimente. Quem não fez muito isso? Pega e faz assim, que dá a impressão, na nossa visão, que o bonequinho está correndo. Quem não fez isso quando criança? Eu, pelo menos, eu fiz muito. Continuando, a percepção é um ponto de partida e também, turma, um dos temas centrais dessa teoria. Os experimentos com a percepção levaram os teóricos de Gestalt ao questionamento de um princípio implícito na teoria behaviorista, que há relação de causas e efeito entre o estímulo e a resposta. Porque, para os gestaltianos, entre o estímulo que o meio fornece e a resposta do indivíduo, encontra-se o processo de percepção. O que o indivíduo percebe, turma, é como percebe são os dados importantes para a compreensão do comportamento humano. O
conforto de Gestalt e behaviorismo pode, né, o confronto, perdão, entre Gestalt e behaviorismo pode ser resumido na posição que cada uma das teorias assume diante do objeto da psicologia, o comportamento, por exemplo. Portanto, né, Gestalt quanto o behaviorismo definem a psicologia como a ciência que estuda o comportamento. Esse fenômeno da percepção é norteado pela busca do fechamento, da simetria e da regularidade do ponto que compõe uma figura, ou seja, um objeto. Rudolf dá um bom exemplo da tendência à restauração do equilíbrio na relação da parte do todo. De que modo o sentido da visão da gente, né, se apodera de uma forma. Nenhuma pessoa dotada de um sistema nervoso perfeito apreende a forma alinhando-se a um retalho de cópias de suas partes. O sentido normal da visão apreende um padrão global. Exemplo mais a seguir. Olha aí esses exemplos, turma, na página 13. O fenômeno desses tipos encontra-se uma explicação naquilo que os psicólogos de Gestalt descrevia como lei básica da percepção visual. Qualquer padrão de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante, é tão simples quanto as condições dadas. Olha o exemplo aí, esse exemplo aqui que eu estou falando para vocês. Os pontinhos pretos, né? Nós podemos falar, né? São 4 pontinhos pretos. Na primeira figura, percebemos como um quadrado, correto? E não como uma forma inclinada, como vemos na figura número 2. Apesar dessas últimas também conterem os 4 pontos, se forem acrescentados mais 4 pontos na figura, um exemplo, número 1, poderão mudá-la. E percebemos que teremos o que? Um círculo. Olha a figura número 3. A figura número 3, ela está representando, né, visualmente um círculo e um rosto para gente, correto? Já na figura número 4, é possível ver círculos brancos ou quadrados no centro das cruzes, mesmo não havendo vestígios do contorno. Exemplo que eu estou falando para vocês. Aqui nos pontinhos, né, vemos um círculo. Aqui no meio dessas linhas, desses traços, vemos o que? Um quadrado, ou, olhando assim, pode simbolizar também uma cruz. Continuando. A boa forma. Gestalt encontra-se nesses fenômenos da percepção as condições para a compreensão do comportamento humano. Ou seja, a maneira como percebemos um determinado estímulo irá desencadear o nosso comportamento. Muitas das vezes, o nosso comportamento guarda uma relação estreita com os estímulos físicos e outras
e outras são completamente diferentes do que o esperado, porque entendemos o ambiente de uma maneira diferente da sua realidade. Continuando, que eu vou dar mais exemplos. A maneira como se distribuem os elementos que compõem as duas figuras não apresenta equilíbrio, simetria, estabilidade ou simplicidade suficiente para garantir a boa forma, isto é, para superar a ilusão de ótica. Exemplos, antes de eu mostrar a figura para vocês. O que temos aqui? Uma taça ou dois perfis? A figura ambígua não oferece uma clara distinção de figura de fundo. Exemplo aqui para vocês. Aqui, se nós olharmos, nós vemos o quê? Dois rostos e de fundo uma taça. Ou vice-versa, vemos uma taça e de fundo, assim, à procura de dois rostos. Continuando. A tendência da nossa percepção em busca a boa forma permitirá que a figura de fundo, quanto mais clara estiver a forma, boa forma, mais clara será a separação entre a figura e o fundo. Quando isso não ocorre, torna-se difícil distinguir que a figura que eu mostrei para vocês, qual é o fundo, como é por acaso na figura 6. Olha aqui. Qual é que a gente vê primeiro? A taça. E vemos o rosto. Estamos vendo o que? A figura de fundo. Continuando. Como campo, psicológico. O que é isso, professora? É entendido como um campo de força que nos leva a procurar a boa forma, como eu já falei antes para vocês. Funciona figurativamente como um campo eletromagnético criado por um ímã, a força da atração e da repulsão. Esse campo, turma, né, ou seja, essa força, né, psicológica tem uma tendência que garante a busca da melhor forma possível em situações que não estão muito estruturadas. Esse processo ocorre de acordo com os seguintes princípios: a proximidade. Os elementos mais próximos tendem a ser agrupados. Aqui, por exemplo, nós não estamos, vocês estão vendo que estão colunas, ó, 1, 2, 3 colunas, estão uma pertinho da outra, correto? Então, não tem como nós fazermos uma linha para interligá-la umas à outra, e sim estamos o quê? Aproximando uma delas, ó, 1, 2, 3. Continuando. Na 2, né? No exemplo 2, semelhança, os elementos semelhantes agrupados. Por exemplo, aqui nós estamos vendo uma linha de quadradinhos, outra de círculos e outra de triângulos. O que podemos ver? Podemos fazer semelhança, ligá-las uma à outra, fazer a linha, fazendo o traçado. Continuando. Exemplo 3. Fechamento. Ocorre uma tendência de completar
os elementos faltantes da figura para garantir a compreensão. Aí na apostila de vocês, estamos vendo um triângulo e não alguns traços. Um exemplo. Eu vou pegar, igual eu fiz aqui, traçar, ligar, né? Fechar essa figura formando esse triângulo, interligando uma figura, uma linha na outra. Lá embaixo fala assim, Ingistine. Significa o quê? A psicologia da Gestalt, diferentemente do associacionismo, vê a aprendizagem como a relação entre o todo e a parte, onde todo tem um papel fundamental na compreensão do objeto percebido, enquanto a teoria, associacionismo e behaviorismo acreditam que aprendemos estabelecendo as relações, ou seja, dos objetos mais simples para o mais complexo. Um exemplo que está aí na apostila. Exemplificando, é possível que uma criança de 3 anos não sabe ler, distinguir pela logomarca um refrigerante. Qual refrigerante que a criança gosta? O exemplo está aqui, a Coca-Cola. Quando elas veem esse exemplo aqui, elas vão falar assim, mamãe, eu quero Coca-Cola. É o refrigerante que está aparecendo para elas. Ela separou a palavra na sua totalidade, distinguindo a figura Coca-Cola, né, a imagem, a palavra e o fundo. No caso, a criança não apresentou, ou seja, não aprendeu a ler a palavra junto às letras, como nos ensinaram, né? Nos ensinam, mas dando significado no todo. Exemplo para vocês, a logomarca Coca-Cola é destacada do fundo pela criança, que identifica a figura como se soubesse ler. Exemplo, a criança vou dar outro exemplo para vocês além da Coca-Cola. McDonald's. Quem não gosta de um McDonald's? Eu, particularmente, adoro. A criança também. Então, ela vai ver aquela logomarca do McDonald's e vai falar, mamãe, eu quero um McLanche feliz, eu quero ir no McDonald's, quero um sorvete. Ela vai associar as coisas que tem no McDonald's. Correto? Continuando. Nem sempre as situações vividas por nós apresentam-se de forma tão clara que permita a percepção imediata. Minha tia me deu um exemplo do Carrefour. No Carrefour, o logotipo, né, do Carrefour, se você olhar o nome, você vai ver a letra C do Carrefour. Mas se você não olhar a fundo, você não percebe de imediato a letrinha C no nome Carrefour. Acontece, às vezes, de estarmos olhando para uma figura, igual eu dei exemplo para vocês do Carrefour, que não tem sentido para nós e, de repente, sem que tenhamos feito nenhum esforço especial para isso, a relação figura e fundo elucidasse. Um exemplo. A esse fenômeno de Gestalt dá o nome de insight. O termo significa uma compreensão imediata, enquanto uma espécie
de um entendimento interno. Vou voltar ao exemplozinho da Coca-Cola. Aqui as letrinhas, o símbolo da Coca-Cola fica em branco e o fundo é o vermelho. Então, quando a criança ela olha o logotipo Coca-Cola, ela vai saber que aquele refrigerante é a Coca-Cola. Bom, turma, espero que tenham gostado da nossa aula, tá bom? Semana que vem é a nossa prova e o nosso trabalho. Peço a vocês que façam o trabalho, é de suma importância para juntarmos com a nota da prova. Entreguem o trabalho no prazo estipulado. Eu vou estar fazendo para vocês o caminho que vocês têm que colocar o trabalho para a minha avaliação, tá bom? Fiquem com Deus. Boa semana.